Então vamos inclinar nossas cabeças em oração, um pouquinho, confissão de pecados, né? E vamos orar depois. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Ti por esta manhã e a noite que já passada, pelo repouso, o sono que Tu nos deste. E nós levantamos e viemos aqui neste local para Te louvá-los, para estudar um pouco da Tua palavra. E agradecemos por esse sol que está nos iluminando. Agradecemos pela salvação da alma. Agradecemos pelo pão de cada dia e o café da manhã. E pedimos a Ti que nos abençoa, nos dê sabedoria, que nós possamos sair daqui com nossas almas fortalecida na Tua palavra. Que cada um de nós possamos viver uma vida que agrada a Ti. Não somente aqueles que estão presentes, mas os que estão ausentes. Que o Teu povo procura mais a Ti e Te servir. Pedindo em favor também da família de nossos filhos, nossos irmãos sanguíneos e os nossos irmãos em Cristo Jesus, as igrejas, em todo local que nós estamos. Por Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Não somente pelos cristãos, para todo o povo, né, da face da terra, são todos criatura de Deus. É uma parte que já se tornou filho de Deus, filho adotivo. E também os governantes, né? Eu quero lembrar deles também. As autoridades civis, as pessoas que estão enfermos, que estão nos hospitais, os médicos. É que Deus está acima de tudo. E Ele olha. Todas as coisas que acontecem da permissão de Deus. Então eu já escolhi 3 hinos para ficar na página aqui para nós cantar. 284, 285 e 286. Pode vir, irmão.
Teu
gratamente ao Senhor e eternamente. Pedimos em favor dos amados irmãos, que nos encontra cada um que tem no livro escrito por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, no livro da vida, que Deus esteja falando cada um daqueles que temos visitados, os que falam que vemos, que pedem oração, né? E que o Senhor seja, né, com as seleções da legenda, aquele, né, que já escolheu antes, né, que o povo para fazer a vontade dele. Pedimos cada família aqui representada e o pastor na direção do trabalho. Tudo isso no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos falar. Jesus coroado de glória. Hebreus capítulo 5, a página 1307. Vou ler versículo 5 até o 9. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, mas deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Amém? Então, no versículo 5, vemos que fala: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro que falamos. Quer dizer que não foi, não aos anjos, não foi os anjos que Deus enviou ao mundo para sujeitar o sofrimento pelos pecados da humanidade, e nem para morrer na cruz. Então quer dizer que a diferença é muito grande. Não, como fala assim, não foi os anjos, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. E nem Jesus, ele morreu para os anjos. Jesus não sujeitou o mundo futuro pelos anjos, mas pelo o homem. Porque Jesus se encarnou, se fez homem. Ele não se fez o anjo. E ele morreu na cruz, a morte de cruz. Deus não deu aos anjos o poder, o domínio e governo que deu a Jesus. Deus não deu esse poder aos anjos, esse privilégio aos anjos. Quer dizer, um corpo humano deu aos anjos, fazendo-se homem, foi aos anjos. Porém, só que na encarnação de Jesus, Deus, ele restringiu os limites da sua glória dos céus. Então, Jesus, fala em Filipenses, ele esvaziou, né? Ele esvaziou da sua glória. Mas isso para mostrar como e quando o Filho assumiu uma plena e uma vida completa humana, como homem, só que não pecado, não pecou.
para os pecadores, no meio dos seres mortais. Jesus veio a este mundo. Deus encarnou-se, fez carne e assumiu essa vida completa. Por isso que pela morte da cruz, ele poderia salvar o homem, mas ele passar pela morte da cruz e a ressurreição. Aqui ele restaura a alma condenada do homem. Jesus, pela morte da cruz, pela ressurreição, ele restaura, faz que a alma do homem seja salva, tira aquela alma que estava condenada ao inferno, o homem condenado, restaura, reedifica o homem, deixa um homem novo, com uma natureza nova, uma natureza divina, que antes não tinha. Mas só quem crer e aceita ele vai para um lugar melhor que ele designou já para a criação humana que vier a crer nele. Se não crer em Jesus, não vai. Como Jesus, o próprio Jesus, ele disse em João 5:24, Jesus disse: na verdade vos digo, que quem me ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, fala que crê nele, em Deus, naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, a morte espiritual. Tudo nasce morto. Agora voltando em Hebreus, versículo 6, capítulo 2, fala: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Hebreus 2:6. Ou o filho do homem para que o visites? Eu vou falar várias passagens aqui, pode ficar firme em Hebreu, que eu volto a isso. Alguém vai confundir, vai ficar procurando. Então aqui em Hebreus ele diz: mas em certo lugar. Quando eu falo em certo lugar, em algum lugar está escrito. Em certo lugar. Quem sabe? É Salmos 8, versículo 4 e versículo 6. Salmo 8, 4 e 6. Ele diz lá em Salmos, antes de Jesus vier, o Espírito Santo já diz para o salmista escrever isso. Então diz assim em Salmos 8, versículo 4: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Então ele diz assim: que é o homem? O homem mortal, o pecador. Quem é? Quem somos nós? Nós estamos do bem. Quem somos nós? Para que Deus, para que te lembre dele, para que a lembrar de nós. Se Deus não tivesse um amor no mundo daquele amor, ele deixa mais tudo para o inferno. Eu disse, se Deus fosse um ser humano, não tivesse esse amor que ele tem para a humanidade, para o homem que ele criou, ele avisou a Adão: não come desse fruto. Comer, vai perder a comunhão com Deus. Não é para comer, não é para pecar, mas para que criou o homem livre. O homem não deve, não come. É para não comer, mas não ficou amarrado a comer. A decisão é do homem. Comeu? Então ele diz: quem somos? Quem é nós? E Deus a lembrou, que lembre dele. E o filho do homem para que o visites. Então Jesus, ele saiu da sua morada, da sua casa, lá nos céus, vestiu, tirou aquela roupa, é a mesma coisa da pessoa, mas vamos imaginar assim: você tira a sua roupa de uma festa, uma roupa nova assim, um terno, qualquer coisa,
a roupa de serviço para ir para trabalhar, não é? A roupa de roça, ir para trabalhar de serviço. Então Jesus deixou a sua glória, as suas vestes lá, e se fez homem, e veio aqui visitar o homem como o homem é. Tomou a natureza humana, mas não pecou, para provar que ele foi um homem completo. Viveu, nasceu também, até no nascimento. Nasceu de criança, de bebê, o Filho de Deus. Prestando atenção, vamos né? Para raciocinar bem aí. Aí, ele fez tudo, conviveu com o homem, teve na terra a família dele. Mas Deus, perfeito. Para ele fazer tudo certinho, passar tudo pelo caminho do homem, sem pecar, sem contaminar a sua carne. Para poder assumir os pecados na cruz. Quando ele estava andando, vivendo, ele não tinha assumido os pecados ainda. Ele estava ensinando, ele estava pregando, convivendo com a população, com aquele poder que ele tinha, que ele esvaziou a glória dele, o conforto dele, mas o poder não. Ele só foi limitado para ele não. Que ele podia não ter morrido lá, não tinha poder para defender, ninguém pôr a mão dele, mas ele se entregou. Então ele teve aquele poder de curar os enfermos, dar vista a cego de nascença, aleijado. Jesus fez tudo. Aí, então, e o Filho do Homem? Eu vi isso na explicação, que Filho do Homem quer dizer na Bíblia explicada, fala, Filho do Homem quer dizer Filho da humanidade. Ele se fez homem, nasceu. E no 5 aqui em Salmos 8 fala, pois um pouco menor fizeste do que os anjos, e da sua glória o coroaste. Depois coroaste. Um pouco menor, porque os anjos não sofreram, os anjos não veio aqui humilhar aqui na terra, ser chicotado, ser ficarem nada. Aí no 6 ele fala aqui em Salmo 8, falas com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tu puseste debaixo de seus pés. Agora em Mateus capítulo 28, 18, também depois ele volta lá em Hebreus 2. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, palavra de Jesus, ó de Jesus, é-lhe dado o poder no céu e na terra. Aí no versículo 19, então aí ele já não tinha passado pela cruz, incumbindo, dando aquela responsabilidade para os discípulos, para a igreja dele. Claro, ele vai ascender aos céus, ele já sabia que está próximo da morte, ele falou, ele vai morrer, ele vai passar a tomar aquele cálice amargo, mas eu vou deixar vocês para continuar a obra. A igreja vai ser edificada nele. Aí ele fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então ele falou para a igreja dele, e a igreja chegou. Todas as nações, estrangeiras, gentios, judeus, ele falou. E a igreja dele chegou até aqui nessa cidade. E está em outra cidade, e vai ali. Então, portanto, saiu lá daquele grupo lá. Se nós formos buscar a linhagem, nós não vamos conseguir chegar até lá. Que é muitos anos, é muito tempo, muitos dias. Mas já passou de 2000 anos. Isso, é muito difícil. Mas como que nós faz saber a linhagem? Nós pegamos a doutrina dos apóstolos da Bíblia. Nós temos um manual na mão aqui, escrito aqui,
para nós saber como que nós estamos seguindo. É muito fácil saber a igreja de Cristo fundada, a igreja fundada em Cristo. É Ele que fundou. Então, depois, os homens, os discípulos, foram organizando. A obra já está feita, Ele afundou. A base Jesus fez. Aí depois, aí o outro vai construindo. Aí depois ele disse aqui, ó. Portanto, ide e fazei discípulos, já falei, de todas as nações, batizando-os, é para batizar os que como vai converter, fazendo discípulos, vai pregando, fazendo que a pessoa se converta, pregar o evangelho. A igreja é a igreja que é para pregar o evangelho. Não, a igreja, cada um é responsável. Cada membro do corpo tem a sua responsabilidade. A igreja não vai dar todo lugar inteira lá no serviço está trabalhando. A igreja não está lá. A igreja ela está aqui reunida, reúne, ela alimenta. Agora, onde que está um membro do corpo de Cristo? Ele é um membro. Ele está inscrito lá nos céus. E ele faz parte do corpo de Cristo aqui na terra, neste local. Ele está no lugar, ele fala do amor de Deus, ele prega. Na hora que parece a oportunidade, ele prega. Ele dá o testemunho. Então está ali. Aí depois ele fala para a igreja no versículo 20. Ensinando-os. Aí depois que fez discípulo, vai ensinar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vocês notem bem como que Jesus deixou bem claro. Então ele falou que ele está todos os dias conosco. Ele ia. Mas só que tem o Espírito Santo, cada um tem o Espírito de Cristo. Ensinou. Ele vai, para nós ensinar. Ele está junto todos os dias. Por tudo que eu vos tenho mandado. Jesus mandou ensinar. Que ele está conosco. Agora em Hebreus 2,7. Vai falar aqui de novo, no 7. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Menor, por que menor que os anjos? Porque é uma pergunta de coração. Por quê? Porque ele se encarnou e os anjos não. Ele se encarnou de fazer-se homem para morrer na cruz e tornar-te a viver, morrer na cruz, ficar 3 dias, 3 noites, apagou. Acabou aquele, o povo dizendo, acabou aquele que ficava perturbando. Tem um livro dele, aquilo que ele foi na cruz, desafiou ele. Tu erreis, desça da cruz, desça. Sultaram muito Jesus. Mas ele morreu e tornou a viver, porque para salvar o homem caído. Aí o homem caído, quer dizer, desde a queda de Adão e Eva, a raça humana está caída. Se não tiver Jesus, continua caído. Levantou, o Espírito está morto. Então ele fala, vemos ele ressuscitar. Depois que passou, vemos ele ressuscitar. Levando aqui o retrato de Jesus, tudo o acontecimento. Ver ele ressuscitar e ascendido ao céu. Quer dizer, elevado ao céu. Ele foi subindo ao céu, subindo às alturas para sempre e voltar na segunda vinda. Que nem eu falei ontem, o tio da minha mulher. Ele vai voltar. Ele vem voltar buscar os que estão preparados.
Jesus vai voltar e o mundo não acredita. Muitos não acreditam na história de Jesus. Acham que isso é uma lenda. Então, ele vai voltar na segunda vinda dele da terra. Agora, Filipenses 2:6. Eu falei, 6. Filipenses 2:6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus. Vejam só até que ponto chegou o Filho de Deus para pagar os nossos pecados. Ele se fez um pouco menor do que os anjos. Ele não usurpou. Ele não tomou aquilo uma força, não roubou. Se querer ser igual a Deus aqui na terra, ele se fez homem, ele se esvaziou e fala que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7 fala em Filipenses, mas esvaziou-se a si mesmo. Não foi que o Deus Pai obrigou o Filho, então você vai esvaziar. Não, ele, livre e espontânea vontade. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, igual aos homens. No 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então Jesus não foi um homem humano desobediente, para quem ele morreu na cruz, para nós. Ele não foi desobediente, ele foi perfeito. Em lugar de ele impor os seus direitos de divindade, porque ele era divino, ele se despojou de seus direitos. Despojar. Tire os seus direitos. Abre mão dos seus direitos. Entrando num estado novo, mas jamais perdeu a sua divindade. Jamais. Humilhou-se e reduziu a condição mais baixa, mas por amor ao homem. Agora Hebreus 2:8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Mas falta alguma coisa. 1 Coríntios 15:26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte ainda está, nós vamos morrer. A morte é o salário do pecado. Acho que é Romanos 6:23 que diz. A morte é o salário do pecado, é o pagamento do pecado. A morte é o último inimigo que há de ser aniquilado. Isso será visto finalmente na ressurreição, quando ele voltar novamente. Agora, Hebreus 2:9. Vemos, quando ele lemos lá, né? Em Salmo. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Eu estou lembrando que eu pensei que eu tinha parado lá e eu já tinha pregado isso, mas saiu já outras referências. Só por causa da paixão da morte que eu lembrei. Lembrou? Não falei nada, porque só estava nos dois. Então vamos repetir de novo. Foi a paixão da morte, porque eu lembrei agora. Sempre
pessoa para estar assistindo. Eu lembrei que quando eu era menino, mas era criançada, tudo criança. E o pai e a mãe, todas chamadas sexta-feira santa, eu não sei se e era talharinha, só que não era proibido da criança, para ficar tudo em casa. Eles vinham em casa, assistiam e falavam a paixão de Cristo. E a mãe chegava em casa, o pai não era de comentar muito, nada. Mas a mãe começava a falar para nós de Jesus. O sofrimento e tal. A gente não entendia nada. Passava o ano e nunca na escola. Só o pai e a mãe. E aquela caminhonete dele, picape Jeep, falava, cor cinza. E eu não sei, então falava, vamos ver para assistir a paixão de Cristo. Ele falou, a paixão da morte, eu lembrei, falei aquele dia. Então, nós vemos que a missão que o pai passou ao filho, aquele compromisso, foi cumprida na ressurreição. E agora, pelo padecimento da morte, ele é exaltado. Então mostra o fato de que Jesus veio a este mundo com um propósito específico. Ele não veio para fazer bonito. Jesus não veio para dar uma passeada, uma viagem, para mostrar que ele era melhor que todos, né? Para humilhar a humanidade. Não, ele veio para servir, para dar condições ao homem de salvar-se do inferno. Jesus veio para esse fim, com esse propósito específico que o Pai passou para o Filho. Você vai lá, você vai. Não entendo essa palavra, né? Mas para nós entender bem. Para morrer na cruz, pagar os pecados. Vou cobrar tudo na conta. O pai vai cobrar tudo na conta do filho, tudo na costa do filho, no corpo do filho. Está preparado. Você imagina só como que Deus é? Antes de ter o mundo, Deus já sabia, sabe, ele é a presciência de Deus, que ele ia criar Adão. Olha bem, Deus criou Adão do barro. Adão não nasceu de mulher, não teve pai, não teve mãe, não teve irmão. Adão não teve sogro, Eva não teve sogra. A Eva foi tirada da costela de Adão, da carne de Adão. Penso eu, irmãos, pensamento a gente pensa, que quando fez eles, os dois, ele falou, carne da minha carne, meus ossos, a Eva. Põe no jardim do Éden e falou, Jesus, não vai comer as frutas, aquela fruta. Então até aí, penso eu que eles não tinham tido contato físico, fez uma só carne. Ela era feita carne. Eles estavam nus e não sabiam. Eu acho que nem desejo assim eles não tinham. Quando ele desobedeceu a palavra de Deus, a ordem de Deus, quando Adão comeu o fruto, abriu os olhos, primeira coisa, sentiu vergonha, aí veio toda a malícia. Ficou com vergonha, olhou para Eva, olhou para ela, estamos nus. Aí pronto. Sabe por que eu penso assim? O que Deus falou para Eva depois daquilo? Não tinha filho, não tinha nada, só os dois, não tinha, não sabe o tempo que ficou, né? Agora, por causa disso, esse pecado vai ter parto com dor, vai ter filho
com dor, pai. Que aí ele inventou de fazer aquelas vestes de folha, de figueira, de mato. Então tem aí. Então vamos continuar. Então aí devemos, mas graças a Deus, que o filho dele provou a morte de cruz em nosso lugar, de nós ir para o inferno. A missão que o Pai passou ao Filho foi feita na morte e na ressurreição, e agora, pelo padecimento da morte, ele é exaltado e declara o fato que Jesus veio a este mundo para um propósito específico, para morrer numa cruz, que foi planejado antes da fundação do mundo. Ele, como necessitou da graça de Deus em tudo, e precisa de ser demonstrado que Cristo, como homem, precisou receber um corpo para assumir e cumprir o que foi citado em Salmos 8,5, que nós já lemos. Então, agora, a expressão pode referir-se à glória ou o tempo. Isto é um pouco, por meio tempo dele aqui na terra. A referência que fala for a um pouco de tempo, indica, pois um pouco menor fizesse do que os anjos, e de glória de honra coroaste. Quer dizer, o tempo que ele teve aqui na terra foi pouco tempo, 3 anos e meio. Então, a vida aqui indica o tempo da vida humana de Cristo na terra, uma vida pouco temporária de Jesus, que ele passou aqui na terra como homem, aqui no mundo, para salvar o homem pecador, sem exceção, que vier a crer nele. Porém, ele provou a morte em lugar de todos, até os que o traspassaram ele lá na flecha lá. Quer dizer, ele pagou a dívida de tudo. Agora aqui no versículo 10, não lembro, vamos ler para ele, depois o dia continua. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos para a glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Amém? Então, domingo, se Deus permitir, a gente continua. Então, quer dizer, Deus enviou o filho dele para morrer na cruz, para que nós tenhamos uma oportunidade, para que nós, ele deu oportunidade para nós e tocou nos nossos corações e nós aceitamos e estamos livres dessa condenação eterna. Graças a Deus por isso. Agora quem vamos cantar? Vamos. Vocês escolhem. Você senta.
Termina, irmão Paulo, com oração. Ora também, irmão Paulo, essa semana que Deus abençoa, no seu trabalho, no serviço. Senhor, somos gratos, né, por mais uma hora aqui na sua casa, né, por mais esse momento, por mais essa oportunidade, né, de estarmos nos reunindo mais perto aqui. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, né, especialmente pela salvação, através do sangue de Jesus Cristo. Pedimos, né, pelo culto da noite, pedimos pelo pastor da direção, que possa ser abençoado, pedimos por cada um de nós, né, pelos pedidos de irmão Rosano, né, pelos seus serviços, semanas, que eu possa abençoar que tudo dê certo. E também, mais uma vez, pedimos, né, pela nossa família toda.